teremos uma entrevista que eu chamo a sua atenção, uma entrevista especial. O professor José Niemeyer, que vai tratar do avanço das forças israelenses em Gaza e também as outras notícias e informações desta terça-feira. Professor, seja muito bem-vindo. Eu já vou emendar minha questão, porque nós trouxemos mais cedo a informação dos ataques que foram realizados pelo grupo Houthi, os disparos oriundos do Iêmen a uma cidade no sul de Israel. As forças de defesa conseguiram interceptar os dispositivos. Agora, esse mesmo grupo acabou anunciando a entrada no conflito ao lado do Hamas. Gostaria de pedir a avaliação do senhor sobre o potencial da entrada desse grupo no conflito, se podemos esperar que isso pode se ter como consequência uma guerra regional com a entrada de fato de outros grupos e dependendo até outras nações. Oi, Daniel, como vai? Um abraço a você, aos assinantes da Jovem Pan, ao Beraldo, ao Dantas, ao Mota, ao Zé Maria, todos vocês aí que estão cobrindo este conflito, ainda um conflito localizado de maneira muito eficiente e competente. Os Houthis já tinham se utilizado do seu armamento contra alvos israelenses e norte-americanos, se não me engano, no Iraque. Os Houthis, eles são um grupo rebelde dentro do Iêmen, são contra o governo atual do Iêmen, que é apoiado pela Arábia Saudita. E este grupo, os Houthis, são financiados, têm apoio do Irã. Então, me parece que não, ainda esse conflito não se transforma, Daniel, num conflito interestatal. A minha percepção continua sendo aquela que é um conflito entre um grupo terrorista e um Estado soberano independente, que é Israel. Ainda não temos formalmente um outro Estado no conflito, criando uma guerra interestatal como a guerra Rússia e Ucrânia. Então, ainda não. Ainda permanece um grupo rebelde que se utiliza da violência também contra os interesses israelenses no Oriente Médio, da mesma forma que o Hamas e o Hezbollah ao sul do Líbano, ao norte de Israel. Não temos ainda a caracterização de uma guerra interestatal. Ainda é uma guerra de grupos insurgentes, alguns deles com práticas terroristas, como nós estamos vendo, contra os interesses de Israel e dos Estados Unidos da América, aliado preferencial de Israel naquela parte do Oriente Médio. Médio com o professor José Niemeyer. Cristiano Beraldo, sua pergunta, Beraldo. Professor, boa noite. A gente tem nessa guerra algo talvez novo, porque é uma guerra muito gráfica. As cenas de barbárie foram muito chocantes e toda a tecnologia, as cenas que nós estamos vendo, enfim, tudo isso girando numa velocidade muito rápida, mas fica muito claro quem é o mocinho e quem é o bandido. Qualquer pessoa minimamente bem intencionada consegue separar uma coisa da outra. Entretanto, a gente vê no mundo todo manifestações absurdas de pessoas se manifestando, algumas objetivamente, claramente, a favor do Hamas, outras contra Israel, enfim. Esse tipo de comportamento, somado à ineficiência da ONU como um órgão mediador, né, que tem um propósito de encontrar caminhos para resolver esses conflitos. Acho que o papel da ONU ficou bastante anulado diante de tudo que aconteceu. Como é que o senhor enxerga o mundo de agora para frente? Quais são essas forças que vão exercer algum tipo de liderança para poder resolver outros conflitos que venham a surgir? Beraldo, interessante o termo que você usa, a grafia do conflito. Realmente há uma grafia nova, né? E isso está influenciando as agendas de segurança e defesa de todos os países. Para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos da América acabaram de lançar, isso está disponível, né? Um novo tipo de bomba atômica tática, que é aquela bomba atômica que elimina apenas soldados em combate, tropas inimigas, e não população civil, que é quando se usa uma arma estratégica, que ela tem mais poder de destruição. E essa nossa nova bomba atômica tática, ela pode ser lançada de aviões, ela entra no solo, ela é subterrânea e explode no solo. Isso já mostra como o Pentágono e as agências de segurança nos Estados Unidos, imagino que outros países, já começam a perceber a necessidade de num novo teatro de operações, mesmo envolvendo
um agente informal, vamos considerar o terrorismo ainda um agente informal e não estatal, como este novo agente, o terrorismo, participando do conflito da guerra, é necessário que os países se organizem, criem armas e destruam estes grupos, mesmo informais, no teatro de operação. Essa nova bomba atômica tática seria para isso, para destruir no teatro de operações, destruir aqueles grupos que se utilizam de túneis, ficam escondidos o tempo todo e só aparecem na hora da ação violenta. É uma novidade na guerra isso, né? Por mais que a gente tenha tido no passado, na Primeira Guerra, por exemplo, a guerra de trincheira, mas na guerra de trincheira, as duas partes em conflito ou em guerra conheciam o teatro de operações e se utilizavam da trincheira. Agora não, agora alguns grupos estão se utilizando do terreno de uma perspectiva muito original, por exemplo, os 500 quilômetros de túneis, para assim poder se posicionar e se utilizar da violência em determinados momentos. Alguns até podem dizer, não, o professor Niemeyer esqueceu da linha Maginot, utilizada na França. É verdade, a linha Maginot também se utilizava de túneis, mas isso era conhecido pelas partes. O que está surgindo, e a grafia da guerra, como você falou, está mostrando, são novas maneiras do inimigo se colocar e maneiras perigosas, né, Beraldo, né, Dantas, e os outros que estão aqui participando, porque a população civil fica muito exposta, porque se está utilizando da cidade, da complexidade urbana para fazer a guerra, no caso o Hamas e mesmo outros grupos que se posicionam com o mesmo perfil de ataque. Se utilizar da perspectiva urbana para fazer a guerra, usar da cidade como próprio esconderijo para atacar o inimigo, no caso o Estado de Israel, é muito grave, porque você implica a população civil, você faz uma guerra de esquinas, e aí a população civil está refém deste novo teatro de operação. Eu não sei se posso chamar isso de uma guerra moderna ou pós-moderna, mas é uma guerra, como é uma guerra muito baseada em insurgência, em operações assimétricas, esses grupos se utilizam da cidade. E é muito grave, porque na hora que você utiliza da cidade, você traz o civil para dentro da guerra. O diagnóstico desse momento da guerra no Oriente Médio com o professor José Niemeyer, para que todos consigam participar, vou pedir por gentileza, não somente para o professor, mas também para os nossos comentaristas, vamos procurar fazer perguntas e respostas um pouco mais objetivas. O próximo é o José Maria Trindade. Perfeito, professor, muito obrigado pela sua presença aqui nos Pingos nos Is. Este é um momento, uma fase da guerra muito importante, né? Não só de combate, mas também por outras frentes, que é a relação com outros países, né? E as consequências da guerra. A guerra deixa cicatrizes, ou seja, consequências, né? É um momento também que se constrói narrativas. Eu queria saber se é possível, se há um ponto de retorno de Israel ser transformado em vilão, como pretende aí o Hamas, está preparando isso através de imagens fortes da guerra? Penso que não. Israel não será visto como vilão pela comunidade de estados. Zé Maria, prazer estar aqui com você. Não, nós vamos continuar uma guerra muito assimétrica, mas quando eu falo que é assimétrica, não quer dizer que o Hamas seja o fraquinho e só Israel tem a potência. O Hamas tem a potência militar específica e a utiliza de maneira muito desorganizada, mas, na verdade, com nível de organização, que aí é o cerne do terrorismo, da ação terrorista. Mas não vejo Israel sendo colocado como vilão, até porque o Ocidente compreende a causa israelense, do Estado israelense, da necessidade de manutenção da soberania do Estado israelense, e o Ocidente tem uma perspectiva muito clara com relação a ações terroristas. Ações terroristas no Ocidente são vistas de maneira sempre muito crítica. Então, não percebo Israel sendo considerado como vilão. O que percebo é que, como a guerra, Zé Maria, está com uma dinâmica, parece que ela caminha, mas não caminha, uma
uma guerra que fica patinando em si própria, é uma guerra que não tem uma solução imediata. O próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas não consegue essa solução, porque o Conselho espelha, na verdade, não só essa guerra, mas todas as contradições do sistema internacional, principalmente a guerra na Ucrânia. O sistema internacional está muito contraditório, muito fluido, então o Conselho não resolve. Essa guerra continua uma guerra com uma dinâmica estranha. A própria mídia, vocês e outros canais, vem buscando um desenlace para a guerra, e esse desenlace não ocorre. Não ocorre porque é uma guerra entre grupos insurgentes que se utilizam de ações terroristas e um Estado soberano e independente. É uma característica específica dessa guerra. Próxima pergunta, Roberto Mota. Professor, o fundamentalismo islâmico representa uma ameaça nova para o mundo, para o Ocidente, ou é uma variação de ameaças que o Ocidente já enfrentou antes? Mota, um abraço a você. Existem alguns teóricos, Samuel Huntington é um deles, que escreveu um livro chamado Choque de Civilizações, que diz que há uma ameaça, sim, que vem oriunda do fundamentalismo islâmico. E aí não é mais uma questão religiosa, né, Mota? É uma questão de sociedades que querem ser hegemônicas com relação a outras sociedades. O fundamentalismo islâmico é uma perspectiva muito abrangente do islamismo, baseado no radicalismo, mas não só religioso, eu reitero, no radicalismo de como deve se viver. Os fundamentalistas islâmicos têm uma percepção com relação à família, à mulher, a costumes, que eles se consideram como representantes daquilo que é correto, e são críticos ao dia a dia de um ocidental típico. Acham que os ocidentais consomem demais, que os ocidentais são perdulários, que os ocidentais não sabem viver em sociedade, não têm noção de coletivo. É algo, Mota, até com uma perspectiva ideológica por detrás. Eu diria até que mais do que religiosa. Tem uma perspectiva ideológica daqueles que querem uma sociedade a partir de um viés muito radical de interpretação do ser humano, e aqueles, como me parece, os ocidentais, que querem uma sociedade onde a diversidade é respeitada, onde o diferente é respeitado. O fundamentalismo islâmico, Mota, ele não gosta do diferente. Os ocidentais percebem melhor aquilo que é diferente. Para fechar agora a pergunta de Cláudio Dantas. Professor, muito boa noite. Venho comentando aqui justamente sobre essas movimentações do Irã, como ele... Dantas, infelizmente a gente não consegue escutar, provavelmente algum problema no microfone, pilha, enfim, a gente vai tentar solucionar o microfone do Dantas para que ele consiga formular a pergunta dele. Professor, já voltou? Conseguimos resolver? Dantas, então, por favor, sua pergunta. Professor, muito boa noite. A gente tem visto aí justamente essa movimentação do Irã, como ele tem financiado não só o Hamas, mas pelo menos aí outros 14 grupos terroristas e naturalmente parece disposto a financiar o terror, eliminar Israel e causar um abalo sísmico aí na influência dos Estados Unidos na região do Oriente Médio e naturalmente facilitar o plano da Rússia, o plano da China de mexer com essa geopolítica. Os Estados Unidos demorou para atuar contra o Irã? Minha pergunta é bem objetiva, permitindo que o Irã se tornasse aí um parceiro estratégico da Rússia e da China, ou seja, fosse para essa área de influência da Rússia e da China? Dantas, excelente questão. Numa perspectiva pós-Guerra Fria, mais contemporânea, eu tenho a impressão que os Estados Unidos da América demoraram a agir não só com relação ao Irã, demoraram a agir também, por exemplo, com relação à Síria, né? Nós temos um laboratório do inferno na Síria já há muitos anos, mais de 500 mil mortos. Os Estados Unidos demoraram a atuar na Líbia, precisou que França e Itália atuassem na Líbia. O próprio não atuou diretamente, assim, só com apoio logístico a partir da OTAN. Então, os Estados Unidos vêm de uma maneira específica e isso independe, Dantas, a gente pode até discutir isso em outro programa, independe da administração que está no poder.
É claro que administrações democratas têm um viés diferente na sua agenda de segurança quando comparada a administrações republicanas. Mas os Estados Unidos vêm, sim, sendo pouco diretos com relação a governos autoritários que se utilizam da violência não democrática nas últimas décadas. E o caso do Irã, nós podemos colocar também. O problema, e você conhece bem isso, Dantas, é que o Irã é um país com recursos de poder. Não dá para comparar com Síria e com Líbia. É um país com muitos mais recursos de poder, inclusive com capacidade estratégica nuclear. Especialista em relações internacionais, o professor José Niemeyer, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News. Professor, muito obrigado pela participação. Boa noite e certamente voltaremos a conversar em breve. Grande abraço. Obrigado, Daniel. Um abraço a vocês e os assinantes da Jovem Pan.